Repórter Berimbau, polêmico, investigativo e o mais bem informado do rádio paranaense. Está na linha com a gente, ao vivo, direto de Brasília, Gleice, ela que traz aqui as informações para a gente, é senadora do Partido dos Trabalhadores. A gente está sempre debatendo aqui a política e hoje a Gleice que participa com a gente. Primeiramente, senadora, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Nova Era, é um prazer muito grande falar com vocês. Olha, Gleice, a gente estava desde ontem na expectativa sobre aquela denúncia aí no Congresso Nacional em relação ao presidente Michel Temer, daí ontem faltou quórum. Como é que está o clima hoje aí em Brasília, Gleice? Quente, né, Berimbau? Nós estamos com uma crise política que também reflete na economia, isso é muito ruim para o país. E a Câmara, não acredito que vá votar a denúncia de Temer, vai votar a favor dele, possivelmente. E nós vamos ter hoje uma discussão maior voltada à reforma política, tanto na Câmara como no Senado. E, claro, essa questão da denúncia do Temer mexe com toda a estabilidade de governo aqui e, consequentemente, com os programas, projetos sociais, do orçamento e do país. Agora, Gleice, ontem eu estava acompanhando, inclusive, uma fala sua aí no Congresso Nacional, no Senado. Houve ali até uma parte, depois de uma outra senadora, um pequeno bate-boca ali, a Gleice falando sobre as políticas lá da época de Dilma e de Lula, comparando com o atual governo de Temer. Qual que é esse comparativo, Gleice? Nós temos dito, aliás, desde que a Dilma foi afastada, né, com aquele impeachment que a gente julga um golpe, que esse governo é um governo para os ricos do Brasil, é um governo dos ricos, para os ricos e com os ricos, que não pensa na maioria do povo brasileiro. E que a tirada da presidenta Dilma da presidência do Brasil era exatamente para fazer reformas e restrições que iriam atingir os mais pobres. E ontem eu li no plenário do Senado uma série de medidas que esse governo tomou, que são medidas que protegem o andar de cima. Por exemplo, a não cobrança de uma multa do Unibanco de 25 bilhões, sendo que o governo precisa de dinheiro, o orçamento está com um dos maiores déficits, precisa ter receita. Segundo, o Refis, que é a renegociação de dívidas com grandes empresários. O governo está dando desconto de até 90% em cima de juros e correções para que os empresários paguem. O empresário que deixou de pagar imposto, ao invés de ser executado, vai ser beneficiado com isso. Também a reforma trabalhista, que vai atingir a maioria da população, quer dizer, mulher vai voltar a trabalhar em lugar insalubre, mesmo estando grávida ou amamentando. É o trabalho intermitente, que a pessoa ganha por hora. Então, se não trabalhar uma determinada quantidade de hora, pode ganhar menos que o salário mínimo no mês. Ou o avulso exclusivo, em que ele é avulso, não tem nenhum direito, mas só pode trabalhar para aquela pessoa. Então são coisas que retiram, Berimbau, proteção que nós tínhamos já conquistado para os trabalhadores há muito tempo, né? Também essa pauta contra a Amazônia, programas que são importantes para a vida do povo, como o PAA, que é a compra de aquisição de alimentos, que tanto beneficiou aí os agricultores do Paraná. A redução disso foi absurdo, sai de 600 milhões para 750 mil reais esse ano. Quer dizer, vão acabar com isso, não vai mais ter compra direta do agricultor. Então, a gente fica se perguntando, por que essas coisas? Quem tem dinheiro não precisa da proteção do Estado. O Estado tem que estar forte para proteger quem mais precisa. Essa foi sempre a concepção do Lula, da Dilma nos governos. Por isso que a gente teve tantos benefícios. Você mesmo acompanhou aí, muitas vezes, a gente falando sobre liberação de recursos para os municípios, liberação de maquinário, de equipamento, Minha Casa Minha Vida, isso além das emendas parlamentares. Hoje tudo que o governo federal faz é através das emendas parlamentares. Ou seja, não tem mais um projeto de desenvolvimento e de cuidado com os municípios brasileiros, o que é muito ruim. E agora nós temos essa questão aí da meta fiscal, que ela ficou mais larga e o governo tem que agradar parlamentares porque tem uma denúncia dele chegando no Congresso Nacional. Será que essa meta fiscal pode ser utilizada como moeda de troca, senador? Tenha absoluta certeza que vai ser. Tudo que o governo está fazendo hoje é governar para os ricos e para os 300 deputados na Câmara
de quem ele depende. Porque se esses 300 deputados estiverem de acordo, a denúncia dele não passa. Então ele está liberando tudo, as emendas, cargos, recursos, né? Aí libera por deputados. Ele não tem uma visão estratégica do Brasil, tem uma visão de demanda, né? O que é melhor para o deputado, não necessariamente para o país, ou para o estado, ou para o município, que vai ser agraciado com aquele recurso. Então não tenha dúvidas, Berimbau, esses 189 bilhões de déficit que o governo está se dando é para fazer isso. Eu lembro quando tiraram a Dilma, nós estávamos com 15 ou 20 bilhões de déficit de orçamento, diziam que ela era uma perdulária, que gastava, que as contas estavam desequilibradas. Isso depois da gente ter feito superávit primário por 10 anos consecutivos, né, gastado menos que arrecadado, o que garantiu queda da dívida, melhoria da economia brasileira. E a Dilma tinha um déficit pequeno, mandava uma série de medidas para o Congresso para poder enfrentar a crise. O Eduardo Cunha não deixava votar. Eram as pautas bombas, eram os atrasos nas votações. Aí diziam, não, mas tem que tirar a Dilma. Tira a Dilma, tudo vai melhorar. A gente vai voltar com a economia a crescer, o pessoal vai ter confiança no Brasil. Bom, tirar a Dilma, 1 ano e meio depois, o que a gente vê? Um déficit de 189 bilhões, cortes no orçamento, principalmente em cima dos programas sociais, que beneficiam os mais pobres, reformas que prejudicam o povo. Está aí para vir a reforma da Previdência de novo para discussão da pauta, né, tira direito das mulheres, dos agricultores, dos trabalhadores rurais, uma desestruturação da economia, 13 milhões de desempregados, e tudo piorou, tudo piorou. E quem entrou no lugar do PT, que todo mundo dizia que o PT era o grande responsável por toda a corrupção no Brasil, um bando de ladrão, que era uma quadrilha, está vendo agora o que acontece. Eu pergunto, onde é que estão as malas de dinheiro do PT, os apartamentos de dinheiro do PT, as contas externas do PT? Não tem, mas deles tem, de quase todos. Então a gente fica se perguntando, é para isso que deram um golpe? Para tomarem de assalto e governarem o Brasil para 20% da população? Gleice, falar um pouco aqui do estado do Paraná. Você fez uma visita nesse mês de setembro a alguns municípios, liberação de recursos. Fala-se aqui em 4,2 milhões em emendas para 21 municípios, entre eles aqui tem Apucarana, tem Arena do Ivaí, 300 mil para asfalto, Jardim Alegre, 250 mil para perfuração de poço artesiano, São João, 270 mil, Ministério da Integração para a compra de caminhão, Centenário do Sul, que fica também aqui no estado do Paraná, e outras cidades do Paraná. Esses são recursos viabilizados pelo seu gabinete, né? Isso mesmo, do direito que eu tenho às emendas parlamentares, né? Eu tenho recebido bastante os municípios lá, e aí a região do Vale do Ivaí é uma das regiões que eu tenho mais contato e articulação, sempre tive, né, muito presente. Agora, como presidente nacional do PT, eu tenho mais dificuldade de fazer uma agenda tão presente, mas sempre quando eu posso eu estou indo. E tive a oportunidade, a honra de me reunir aí com 17 prefeitos da região, no último dia 15 de setembro, lá em Apucarana, junto com o prefeito Beto Preto, e foi muito legal, porque tive a oportunidade de fazer entrega simbólica desses recursos que vão beneficiar os municípios aí da região do Vale. E ao todo são 4 milhões e 200 mil reais para os 21 municípios do Vale do Ivaí. Acho que é um pouco a contribuição que eu posso dar à prática, né, além da representação política, das discussões dos temas, à população, aos municípios que me apoiaram aí, estiveram comigo desde o início na caminhada do Senado. Gleice, só para finalizar aqui, chegou uma pergunta aqui do Marcelo, lá de Ivaiporã. Ele está perguntando aqui qual será o futuro político da Gleice, ela já tem planos do que vai acontecer no futuro. Olha, Berimbau, Marcelo, nós estamos chegando perto das eleições de 2018 e tem que ter uma definição, né? Eu tenho um compromisso muito grande com a reeleição do presidente Lula, a eleição, né? Porque assumi a presidência do PT e acho que nós precisamos de Lula de novo no Brasil para desfazer essas maldades que estão fazendo contra o povo, para resgatar aqueles programas importantes e para avançar numa política de inclusão, de distribuição de renda brasileira. Então, vou ter esse foco. E uma das prioridades, junto com a eleição do presidente Lula, é eleger uma boa bancada de deputados federais, porque é o que vai garantir também a governabilidade do Lula, né? Não adianta a gente ter o presidente da República e na Câmara a gente não ter uma bancada forte.
E é na Câmara que começam a maioria das matérias, são também os deputados federais que dão sustentação à política partidária. Então, dentro dessa prioridade, conversando com o presidente Lula, eu vou ser candidata a deputada federal aí no Paraná em 2018, né, para que a gente possa ter essa estratégia de fortalecer o presidente Lula e ter uma bancada que dê governabilidade a ele na Câmara dos Deputados. Perfeito, senadora. Obrigado pela participação ao vivo aqui. Se tiver mais algum comunicado, fica à disposição. Eu que agradeço, Berimbau, a você e a todos os ouvintes da Nova Era. Foi um prazer muito grande falar com vocês. Estava com saudade já e sempre quando precisar, quiser alguma informação ou mesmo ligar para falar da região, a gente está aqui à disposição, viu? Grande abraço. Obrigado, igualmente. A senadora Gleice Hoffmann ao vivo com a gente, quem está sempre debatendo política aqui e falando com parlamentares. Ela é senadora do Partido dos Trabalhadores e a gente tem aqui sempre, né, esse leque de informação. Falamos também com PMDB, com PSDB, com PT, cada um vai dando aqui a sua versão do que pensa, do que imagina da política, desse momento de crise que nós estamos vivendo. E você que está ouvindo o rádio aí que vai tirando as suas conclusões, tem essa possibilidade de analisar esse momento político que nós estamos vivendo no Brasil.